Oi galera, Carlos Tágero aqui com meu irmão, Dr. Antônio Luiz. Vocês já sabem, né? Essa dupla junta é fazendo sucesso e hoje um caso de rinoplastia. Antônio, eu vou só introduzir aqui. Nosso paciente, ele já tem mais de 30 anos de idade, é um homem e ele já havia feito rinoplastia em 2017, tá? Então praticamente há 7 anos atrás. Muita coisa para a gente conversar, principalmente, inclusive a técnica, né? O quanto mudou de lá para cá, o que a gente está fazendo hoje, muita coisa massa. Gente, e esse paciente fez rinoplastia há 7 anos, né? E hoje foi fazer uma rinoplastia secundária. Então, como eu estava falando, muita coisa para a gente falar. Vamos falar um pouquinho do começo, de antes, quando ele chegou na primeira cirurgia, na primeira consulta, né? Aquele nariz... A gente chama de nariz afrodescendente. E o que acontece? É um nariz que tem características específicas, características próprias. Uma pele espessa, uma ponta nasal também larga, né? Tem umas asas nasais largas. Tem um dorso geralmente baixo e tem o dorso também largo. Então são características... e tem outra coisa que é muito importante nesses narizes, nesses pacientes. Pele espessa. Uma pele muito grossa, tá? E aí, gente, uma pele grossa, eu gosto muito de comparar, por exemplo, como se fosse um edredom que a gente dorme, certo? Um edredom. Então essa pele muito grossa esconde muito do que você faz aqui dentro da cirurgia, esconde muito do resultado. Mas além disso, tem uma coisa muito importante, ela pesa sobre a estrutura do nariz, né? Fizemos a primeira rinoplastia, corrigimos o dorso, fizemos a fratura, corrigimos a questão da ponta, deixamos ela mais empinadinha, fizemos a lectomia para fechar aqui as asas nasais, né? Sim. Mas... o que aconteceu? São 7 anos de cirurgia, de evolução da rinoplastia, e aí o que acontece? As técnicas que a gente utilizava há 7 anos atrás tiveram evolução. Então, como o Tágera falou, é um nariz de pele espessa. Então, as estruturas que a gente havia colocado para suportar esse nariz não foram suficientes. Com o tempo, esse nariz foi cedendo. A ponta nasal foi caindo. As estruturas não foram capazes de suportar o peso do nariz. Certo? E aí a gente foi perdendo, o paciente foi perdendo o resultado com o passar do tempo. E é interessante, gente, porque isso tem a ver com o próprio envelhecimento. Então as nossas estruturas vão ficando mais fracas, mas a pele continua lá muito grossa, muito espessa, né? Então foi perdendo o resultado. E hoje nós tínhamos o dorso baixo, a ponta caída novamente, a ponta larga, tá? E uma coisa muito interessante é essa partezinha de baixo do nariz, que é a columela, que ela estava retraída, né? Então ficou o nariz para dentro novamente, literalmente para dentro novamente, com todos esses traços afrodescendentes, todas essas identidades que a gente precisava fazer uma nova correção. E a rinoplastia Mudou muito. Então o que acontece? A gente tem hoje a gente utiliza um termo que está todo mundo falando, né? Está na moda falar rinoplastia estruturada. Mas traduzindo para vocês o que é isso? É você utilizar uma quantidade de enxertos capazes de suportar o nariz, né? Se utiliza muito um enxerto chamado de extensor septal, que a gente coloca na ponta do nariz, e esse enxerto a gente consegue fazer mudanças tanto na projeção como na rotação do nariz, e o paciente consegue ter um resultado mais adequado. Isso foi uma evolução. Praticamente isso nos últimos 5 anos a gente conseguiu melhorar bastante a técnica cirúrgica. Mudou totalmente a técnica. Pessoal, inclusive assim, nós amamos rinoplastia, nós vivemos a rinoplastia e a gente todo ano, a gente está o tempo inteiro fazendo cursos, Brasil afora, né? Fazendo atualizações. E traduzindo um pouco mais assim para o dia a dia, para vocês entenderem isso, né? Toda essa evolução, quando a gente fala da rinoplastia estruturada, o que eu quero que vocês entendam? Imagina que a gente construiu uma parede. Essa parede aqui ficou linda, a gente ajeitou, aprumou ela, deixou retinha. A estruturação é como se ainda fosse uma estaca para sustentar essa parede. Então a gente faz as correções que a gente quer, que a gente queria fazer, deixar a ponta mais fina, mais empinada e tal, mas vai vir uma estaca para reforçar e segurar, entendeu? Então faz as correções e ainda tem um reforço.
Isso é rinoplastia estruturada. E essa questão de estar sustentada, isso mantém o resultado a longo prazo, né? Exatamente. O paciente tem um resultado mais previsível, então a gente consegue dar uma previsibilidade melhor de resultado para os pacientes. E o paciente ele vai ter um resultado daqui a 5, 10 anos, praticamente o mesmo resultado. Claro que com o tempo é normal a ponta ceder um pouco, mas vai ceder muito pouco em relação ao que a gente fazia antigamente. Então, na verdade, às vezes o paciente fala assim, doutor, foi uma complicação? E vocês podem estar se perguntando aí, não foi uma complicação. É porque realmente toda a cirurgia vai evoluindo. Do mesmo jeito que a rinoplastia evolui, uma cirurgia de mama evolui, de prótese, uma cirurgia de lipo. Então mudou demais. Então, entender que a medicina tem essa evolução e que o mais importante é você estar na mão de um médico que está sempre atualizado, que sempre está buscando melhorias. Então, isso é a garantia para o paciente de que ele vai ter um resultado adequado e mesmo que, eventualmente, naquele momento não foi possível, não foi feito possível, e sempre é feito possível, sempre saber que no pós-operatório o paciente vai ser abraçado. Esse paciente, há 7 anos atrás, fez o procedimento e hoje ele veio aqui com a gente. Tanto que veio fazer novamente, porque confia na equipe. E a gente abraçou o caso dele e falou, olha, a gente vai resolver o teu problema. Então isso é uma coisa que não paga, é humanizar a medicina. E olha a complexidade do caso. Nós esquecemos de comentar um ponto, gente. Nós já vimos feito na primeira vez, a gente sempre faz toda a avaliação respiratória, toda a questão de desvio de septo, de cornetos. E hoje, como a gente precisava de uma quantidade de material maior e de um material mais forte, nós utilizamos um pouquinho da costela, nós retiramos um pedacinho de 4 centímetros e com isso a gente consegue ter uma quantidade de material muito maior para fazer essas estacas, esses reforços. Então, se a gente ajeitou a asa do nariz, afinou, reforça com a costela, com um pedacinho da cartilagem. Se a gente empinou a ponta, bota a estaca lá para segurar. Então, com a cartilagem da costela, nós conseguimos um resultado muito mais seguro, mais firme e outro ponto que o Dr. Antônio falou que eu achei fenomenal, mais previsível. Sabe por quê? Porque imagina, por mais que a gente faça um nariz lindo, tem todas as forças de cicatrização que podem repuxar, que podem acabar mudando aquele formato que a gente deixou. Mas com a estaca, aquilo vai ficar bem mais seguro, bem mais firme. É tanto que hoje a gente consegue deixar, né, a ponta mais fininha, exato, mais desenhada, por causa desses reforços que a gente faz nas cartilagens, né? Perfeito, é exatamente isso. Produção, lembra de mais alguma coisa? Fala mais alguma coisa? Não, é isso. O paciente vai ter um ganho estético absurdo, né? A gente conseguiu hoje dar o resultado exatamente que o paciente precisava. E funcionalmente esse paciente vai sair muito realizado, porque ele tinha o que a gente chamava de insuficiência valvar. Ah, pronto, olha, mais outra lembrança. Lembra disso? E aí esse paciente, quando ele respirava, essas asas nasais, elas colabavam, elas fechavam. Então a gente colocou enxertos aqui na ponta do nariz, ao lado da ponta do nariz, nas narinas, para abrir essas narinas, certo? Então esse paciente vai sair com o nariz bonito bem esteticamente e funcionando, porque é uma frase que todo mundo fala, não existe nariz bonito que respire mal. Esse paciente vai respirar bem e ainda vai ter um nariz adequado. Bem melhor, muito melhor. Gente, e aí, continuando nosso assunto, vamos falar um pouco também, que o pessoal gosta de saber um pouquinho como é o pós-operatório. Dói muito? Olha, sofre muito? Olha, o sofrimento de um paciente que faz rinoplastia, o sofrimento é de respirar, dificuldade de respirar nos primeiros 15 dias, no máximo ali 30 dias. O paciente vai ter um pouco de secreção, um pouco de edema intranasal, normal, formar crosta. Dor, olha, nesses, sei lá, 10, 15 anos que a gente está operando aí junto, dor eu desconheço. E nem mesmo com a costela. Às vezes, e até isso melhorou muito, porque nos primeiros pacientes a Bia realmente é uma dor, mas hoje até isso a gente consegue fazer as infiltrações, consegue utilizar anestésicos mais adequados para isso, então o paciente reclama pouco ou nada da incisão para retirada de cartilagem de costela. Outro ponto que é legal da gente falar, os roxos, né? Os pacientes, como é que é o curativo, os roxos, como é que eu vou ficar amanhã, no outro dia depois da cirurgia, quantos dias vão ficar isso? Fala um pouquinho aí do... Olha, o que acontece, quando a gente fratura o nariz, né, para fazer um afinamento, né, deixar um nariz com um dorso menos largo, mais delicado, estreitamento nasal,
Uma parte desses pacientes realmente vai ter um arroxeado infraorbitário nessa região. Mas geralmente esse arroxeado, eu vou falar para vocês, no começo das rinoplastias era muito intenso. Hoje, cada vez mais, os pacientes têm um arroxeado discreto ou simplesmente não tem. O paciente fala assim, doutor, eu operei o meu nariz? Operou, tá? Você está vendo o curativo? Ah, mas não está roxo, não sei o que, você fraturamos. Então, até isso melhorou bastante nos últimos anos. E o curativo, né, que a gente vai fazer os curativos e o gessinho para poder ajudar a moldar. Sim, isso a gente retira com uma semana. Eventualmente, um paciente ou outro, a gente pode refazer o curativo externo. Geralmente a gente refaz o microporo, a gente usa um microporo e usa também um splint nasal externo, que a gente chama de aquaplastia, que é para deixar aquelas estruturas naquela posição. A gente retira com uma semana, troca e com 15 dias o paciente está praticamente livre desses curativos aí. E é isso, gente, para vocês entenderem, com 20 e 21 dias a gente já libera o paciente para começar a atividade física, mas tem uma observação que é mais chatinha, usar óculos, apoiar o óculos aqui por cima do nariz e dormir de rosto na cama, de frente, a gente pede que sejam 45 dias. Só que aí você já está de vida de boa, já está recuperando, já está com o narizinho bonitinho, já está vendo o resultado, já está feliz, né? E uma cirurgia muito, muito, muito gratificante, pessoal. Uma cirurgia que você vê aquele resultado, que você vê aquele desenho. Lógico, vale a pena a gente chamar a atenção que o resultado você vê que mudou, mas não é o resultado final ainda, né? Exatamente. O resultado final, a gente fala para o paciente 1 ano ou às vezes até mais de 1 ano e meio, dependendo do tipo de pele. Então, assim, tem que ter paciência. Você vê que melhorou, você vê que já tem coisa ali que já não é mais igual como era antigamente. Mas é porque vai ter a cicatrização e vai desinchando. E cada mês que vai passando, vai só melhorando. Só vai ficando mais bonito o resultado. Exatamente. É isso? É isso. Produção, lembra de mais alguma coisa? Alguma dúvida? Não? Hoje a produção não quer falar? A produção quer falar. Tá com vergonha. Gente, eu fico muito feliz quando a gente tem rinoplastia. É uma das cirurgias que eu mais amo fazer porque eu tô do lado desse cara, a gente tá junto, é uma amiga, é um irmão. É muito bom a gente estar operando junto. Por mim, se estivesse rindo todo dia. Ei, lembrando um colega nosso que auxilia na cirurgia, seria só rindo. Então, seria muito bom pra gente. Pessoal, mas antes de finalizar, vamos lá, hein? Seguiu o nosso canal ou não seguiu? Não é possível. Depois do conteúdo maravilhoso desse, tem que seguir. E ativa as notificações, porque quando a gente ativa as notificações, aí fica recebendo todos os vídeos que eu produzo. Então ela vai receber toda vez que chegar um vídeo novo. E compartilha para aquela amiga, compartilha para aquela pessoa que tu sabe que quer fazer uma rinoplastia, que eu tenho certeza que depois dessas explicações, ela vai fazer. Não é possível. Valeu, gente!